Bem, hoje eu gostaria de falar de um cenário que é o seguinte: imagine que você tenha que fazer uma determinada funcionalidade onde você tem que pegar aquela sua API em que quando o usuário autentica, ele gera um access token. Só que esse access token, por exemplo, ele tem uma hora de duração ali até ele expirar. Só que o usuário entra na sua aplicação, faz o que tem que fazer e desloga. Você concorda que ainda o token ainda não expirou, então ele está válido. Então, acaba que surge uma necessidade na sua aplicação de você implementar um mecanismo que, no momento que a pessoa deslogar, você invalide aquele token de acesso à API. Então, aí que entra a blacklist ou lista negra. Você poderia pegar esse token e colocar nessa blacklist, onde todos os tokens de acesso de API que tiver nessa blacklist não podem ser utilizados, não vão ser válidos mais na API. Isso é interessante porque você incrementa a segurança na sua aplicação, porque sem esse mecanismo, se a pessoa mexeu por 15 minutos, deslogou, beleza. Por alguma forma tem algum script, alguma coisa que pega esse token e uma pessoa mal intencionada pode usar esse token para fazer alguma interação ali com ele até ele expirar. E como o token ele identifica que é você, é o Joãozinho fazendo aquela ação, então uma pessoa mal intencionada pode fazer isso sendo você. Às vezes pode causar um certo dano. Então, com a blacklist, você consegue, após a pessoa deslogar, invalidar esse token de acesso. E hoje eu queria apresentar como você pode implementar isso e o porquê eu vou implementar dessa forma. Aqui no VS Code, dando um overview do que foi utilizado, aqui no README, aqui eu vou utilizar, eu construí uma API, um exemplo aqui com Node, JavaScript, e estou utilizando o Redis para eu conseguir fazer a parte da blacklist. Tiago, por que Redis? Pensando que nós vamos ter que fazer a validação, então nós vamos ter que verificar se existe aquele token que está sendo utilizado, ele não está na blacklist. Imagine você ter que buscar isso no banco de dados. Você pode armazenar no banco de dados, mas se sua aplicação tiver um volume muito grande de pessoas usando, você pode ter uma lentidão. O Redis, por ser em memória, ele responde muito mais rápido que um banco de dados relacional ali. Por quê? O Redis busca em memória. O banco de dados, no final das contas, você está buscando a informação que está escrita em disco. Então, vai demorar mais. E essa questão de velocidade é importante, porque se incrementar o tempo dessa checagem, isso afeta a experiência do usuário com a sua aplicação. E um outro ponto também é que, como você está fazendo uma blacklist de access token, vai chegar um momento, é uma hora, depois aquele access token não é mais útil. Se você guarda no banco de dados, por exemplo, você vai ter que criar alguma rotina que limpa isso de lá. Já com o Redis, não. O Redis tem como você configurar o time to live, que é o tempo de vida de uma determinada informação. Então, eu consigo especificar, eu pego, quando a pessoa deslogar aqui, no exemplo que eu vou mostrar, eu pego o tempo de expiração, o tempo que falta ainda para expirar do token, o tempo de expiração dele que falta, e seto como o tempo de vida dele no Redis. Com isso, eu não preciso implementar esse mecanismo que fica limpando o banco de dados. A própria natureza ali de time to live do Redis, ele tem aquela informação tem que ficar 1 minuto. Depois de 1 minuto ele remove. Então, utilizar esse mecanismo já do Redis de definir um tempo de vida para aquela informação, eu já tenho esse mecanismo automático de limpar aquela informação para mim. E eu limpo ela depois que bem quando o tempo de expiração do token é atingido, ele remove do Redis. Então, dando um overview aqui, o que eu faço? Aqui eu tenho uma aplicação Express,
onde eu levanto o servidor na porta 3000, e eu tenho essa rota outlogin, onde eu verifico se as credenciais batem, o e-mail e a senha. Eu criei dados fakes aqui para que nós possamos focar realmente no blacklist. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em login, em JSON aqui, eu tenho essas credenciais, esse e-mail e essa senha. Então, quando eu logo, o que acontece? Se os dados são válidos, ele bate o e-mail e a senha, ele me gera um token. Esse token aqui, só para mostrar, vou fazer um cut aqui. Agora eu vou nessa ferramenta JWT.io, que ela me permite ver o que tem no meu token e também mostrar informação de expiração. Esse ESP indica a expiração do meu token, que fica no payload. E aqui mostra o tempo, até que hora esse token é válido, hora e minuto. Aqui é falar às 18h35 e 2 segundos, até esse horário, seu token é válido. Depois disso, não é válido mais. Beleza. Então, quer dizer que eu posso pegar meu token aqui e nessa rota, deixa eu voltar no VS Code, essa rota que eu criei, que é uma rota que apenas pode ser utilizada quando você está autenticado. Se você não informar um token JWT, ele não retorna isso aqui para mim. Hi, you are authenticated? Você está autenticado? Ele só vai retornar isso se você tiver fornecer um token válido para ele. Se nós fizermos um teste aqui, eu já copiei, então eu posso vir aqui no header e passar ele. Vou limpar isso aqui e passar aqui, vai exibir a mensagem. Se caso eu não informasse, ele ia falar que eu preciso informar um token. Que aí esse papel de verificar o meu token, se está sendo passado na requisição, aí vem meu middleware, has authenticate middleware. O que ele faz aqui? Ele verifica, eu criei essa constante aqui, nada mais indica a chave authenticated. Eu estou vendo se foi passado na requisição a chave authenticated, authorization, desculpa, que aí me retornaria o access token, se não, indica que o cara não me informou. E como é uma requisição que precisa me informar o access token, eu retorno a resposta 401, não autorizado, e falo para ele, você não está passando o access token para fazer a requisição. O cara passou, então qual o próximo passo? Eu vou verificar se aquele token não está na blacklist. Então, qual foi a minha estratégia aqui? Eu tenho uma chave, eu guardo no Redis, eu guardo no Redis, como o Redis é um banco de dados chave-valor, minha chave nada mais é que o access token do cara, para ficar mais prático para mim. E o valor é true. Então, quer dizer, se a chave que é o token tá como true, significa que o cara tá na blacklist. Se eu pôr o access token aqui, ele retornar nulo, é porque eu não desloguei, eu não pus esse access token na blacklist ainda. Então aqui, tá na blacklist, eu retorno uma resposta para ele falando, 403, você não tá, tem um token ali, mas você não pode fazer essa interação. Por quê? Porque o seu token está inválido. No caso, inválido porque eu coloquei na blacklist, porque eu desloguei no caso. Eu vou mais à frente explicar sobre o logout, onde eu faço esse esquema de pôr na blacklist. Aqui eu faço o replace do meu token, para eu tirar o prefixo. Na verdade, eu posso até pôr ele aqui, que é o mais adequado. Eu tenho que pôr ele aqui. Ele faz o replace para mim. Beleza. Aí, não está na blacklist. Verifique verifique se ainda é válido. Beleza, o token é válido, continua o fluxo. Next. Aí ele chamaria essa rota aqui. Aí ele executaria o código dessa rota. Caso o token está expirado, ele vai lançar uma exceção, o próprio método verify aqui dessa biblioteca, que é a JSON Web Token, e eu vou pegar e retornar um 403 e falar token inválido. Beleza. Aqui eu estou acessando, está tudo ok.
Se eu não informar, vai cair naquela primeira condicional nossa lá, que eu expliquei, onde verifica que se não tem um token. Agora eu vou invalidar o token. Esse token ele é válido por 1 hora, a configuração que eu fiz nele. Deixa eu pegar aqui, vou fazer um cut aqui. Logout com sucesso. Meu logout também, eu pus uma regra aqui nele para indicar que ele só pode utilizar o logout se ele tiver autenticado. Então, ele tem que ter um access token. Então, aqui para você fazer um logout, você tem que ter um access token válido. Agora, você percebeu, eu já fiz o logout aqui. Como eu removi o prefixo naquela outra parte, que não estava, ele estava considerando o token mais o prefixo. Aí depois eu vi o token, eu estava guardando assim no Redis, o prefixo mais o access token, e eu tirei aqui. Eu também tive que atualizar aqui para isso funcionar. Agora, se nós virmos aqui, ó, token inválido. Por quê? Porque está na blacklist. Se eu pegar aqui e vir aqui colocar para vocês, deixa eu printar aqui o console log com informação has blacklist, console log has token in blacklist, e fazer isso aqui, você vai perceber o que aconteceu, ó, true. Então, para aquele access token, vem um valor true. Então, ele cai aqui dentro para mim. Vamos fazer um teste agora, Thiago. E aquela outra rota? De logout funcionou, mas e essa? Olha lá, token inválido. Por quê? Porque o token está na blacklist. Você perceber aqui, ó, deixa eu limpar aqui o console. Ó, true. Então quer dizer que ele, quando eu falei, ó, pega no Redis, que eu criei uma classe abstraindo toda a comunicação com o Redis, chamada cache. Get para pegar uma informação no Redis baseada em uma chave, a chave é o access token, então ele retorna true. Se não tivesse, vou dar um exemplo aqui, vamos gerar um novo token aqui. Gerar um novo token. Tá foda de selecionar aqui. Vamos pegar aqui. Se eu vir aqui agora, agora sim. O que você vai perceber? Vem nulo. Então, um null aqui, na condição ele vai entender como falso. Então, ele não entra aqui dentro, ele continua. E como meu token está válido, ele vem para essa parte aqui, do next. Então, beleza, continua o fluxo, que aí entraria nesse cara aqui. Agora, se nós pegarmos e fizermos novamente aquele mesmo esquema do logout, ó, deslogou com sucesso, e como logout eu preciso estar logado ali, vamos supor, não faz sentido eu deslogar sem estar logado. Então eu preciso estar logado para deslogar. Então, aqui se eu tentar deslogar com um token inválido, ele já reclama. Se eu voltar aqui também, ó, token inválido. Por quê? Está retornando true. Então quer dizer que existe, para aquela chave da minha blacklist, existe um valor. Então ele retorna true, diferente de null. Então, como a verificação aqui do meu middleware verificar, beleza, é true, então cai aqui dentro, onde simplesmente ele retorna aquela resposta token inválido. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer essa parte de blacklist. Um ponto que eu esqueci de mostrar, que é o logout, a implementação dele. O que eu faço aqui? Eu pego o token, o access token, depois eu removo o prefixo dele e eu criei uma classe utilitária chamada token, onde tem um método getTimeExpiration. Então, pego o tempo de expiração, passo o access token. Aí eu implementei um método chamado getValueByKey in payload. O que isso faz? Eu estou querendo pegar o valor de ESP,
que indica o tempo de expiração do token, desse token aqui. O código é esse aqui. O que eu faço? O token é dividido em 3 partes: header, payload e assinatura. Então você tem essas 3 partes, o payload é a do meio. E essas 3 partes são separadas por ponto, o caractere ponto. Então eu fiz um split e peguei a posição 1. Como o array começa em 0, assim, então o header do token no array seria a posição 0, o payload a posição 1. E a posição 2 seria a assinatura. Então eu peguei o payload. Só que o payload está em base 64. Então eu chamei a classe buffer, chamei esse cara aqui do Node.js, o buffer, from, onde ele pega, eu vou pegar uma string aqui eu falo em que formato ela está, no caso, encodada. No caso, o payload está em base 64, então eu tenho que indicar que está no base 64, e quando eu chamo toString, eu estou dizendo, cara, eu quero o valor disso, só que agora eu quero o valor disso em UTF-8, como se fosse um texto normal. Então, eu quero que retorne o JSON ali do payload. Então, ele vai me retornar uma string ali com JSON, que representa o meu payload, que seria esse cara aqui, essa parte aqui, beleza? Ia ter tanto essas propriedades que eu citei, e-mail, IAT, IESP, e o que eu faço? Como eu pego aqui, eu transformo ele em um objeto JavaScript com JSON parser e faço payload e acesso aqui. E põe aqui para eu acessar o valor. Se tiver, legal, retorna. Se não, aí ele retorna nulo. Retorna nulo. Então, com isso, ele retorna o ESP, o valor, que seria esse valor aqui. E aí eu faço o cálculo. Eu multiplico ele por 1000 e pego a data de agora, que isso vai me dar o timestamp até o momento. E eu calculo. Deu o resultado aqui, divido por 1000. Por que eu divido por 1000? Porque o timestamp, ele não é o tempo em segundos. Se eu não me engano, ele é em milissegundos. Então, para eu transformar milissegundos em segundos, eu divido por 1000. Esse resultado aqui, eu arredondo usando essa linha que eu faço o arredondamento do valor e retorno. Esse time expiration, eu vou usar aqui nessa parte, cache set. Como eu disse, o cache é uma abstração que eu fiz para lidar com o Redis. No caso, o cache está usando, deixa eu ver a lib aqui, essa lib aqui, IORedis, só que eu abstraí. O interessante da abstração é que se em algum momento eu tiver que trocar de lib, por exemplo, eu mantenho os métodos, eu só modifico o comportamento dentro dos métodos get, set. E esse método set, eu passo aqui, que vai ser meu access token, o valor, que é o valor que vai ser relacionado àquela chave, então true, e o tempo de vida, que vai ser o tempo de vida que resta do meu token. E depois disso eu respondo, aqui no caso, logout success, para dizer que deslogou com sucesso. E com isso eu já ponho aquele token na blacklist. Aí entra, quando for fazer as próximas interações com aquele token, ele vai cair nessa regra aqui. Por quê? Porque essa variável que has token in blacklist vai ter um valor true. Então vai cair dentro desse if aqui. E com isso você vai conseguir criar essa blacklist e invalidar aquele token. E com o Redis, por ser em memória, ele vai ser muito rápido e você usa do benefício do tempo do TTL, que eles chamam, que é a abreviação para Time to Live, tempo de vida daquela informação. Depois que terminou aquele tempo de vida, ele expira. Então remove da memória ali. Então não vai ter essa informação disponível pelo Redis, não vai retornar mais ela para você. Por quê? Porque expirou o tempo do token ali. Porque com o tempo de expiração daquela informação no cache ali do Redis é o tempo de expiração do meu token. Se ele expirou, então limpa de lá. Então, por isso, utilizar o Redis. Você poderia colocar isso em memória também, ali usar alguma lib que
faz esse mecanismo ali na própria máquina, sem ter um Redis, por exemplo, a instância do Redis, poderia. Só que o que acontece? Se você tiver um exemplo, essa aplicação aqui rodando na máquina 1 e rodando também numa máquina 2, e você tem um load balancer, que é um componente ali que você utiliza para distribuir as requisições entre essas duas máquinas, pode acontecer o quê? O cara deslogou a requisição de deslogar do Joãozinho foi mandado para a API 1. Então ele está numa blacklist na memória daquela máquina onde está rodando a API 1. Se ele na próxima interação ele cair na 2, ele vai continuar de boa, sem problema. Então, por isso Redis, porque tanto a máquina 1 como a máquina 2 vai comunicar com o Redis, que é uma instância à parte, um computador à parte. Então, não vai ter esse tipo de problema. Então, tanto a máquina 1 como a máquina 2 está rodando a aplicação, vai se comunicar com aquela instância do Redis para ver se aquela informação está na blacklist. Mas se você não tiver esse cenário de várias máquinas, você tem a sua API tá rodando uma única máquina, você pode utilizar a memória ali de sua máquina, vai funcionar. Mas se você começar a crescer e aumentar o número de máquinas, que é indo para uma ideia de escalabilidade horizontal, você vai ter esse problema que eu acabei de citar. Ou você pode ir para o cenário de armazenar no seu banco de dados, mas assim como eu falei, talvez você perca um pouco de performance ali e você tem que criar um mecanismo para ficar limpando seus tokens, você mesmo, porque até onde eu sei, um banco de dados relacional, por exemplo, eu não me recordo de ter um mecanismo de tempo de vida para a informação. Então você tem que fazer a consulta, fazer a comparação, fazer a verificação se já expirou e assim remover de lá, do banco de dados. Vai ser um pouco mais lento, porque os dados estão escritos em disco, não em memória, mas é possível também. E isso você consegue contornar esse problema que eu falei de caso você não ter um Redis e estiver escalando horizontalmente. Seria um ponto. Uma dica, tanto para o Redis quanto para seu banco de dados, é a seguinte: tente deixar a sua aplicação o mais próximo do banco ali, do banco de dados ou do banco de cache, que é o Redis, o mais próximo, porque se você pôr seu Redis no Japão e sua aplicação estiver nos Estados Unidos, por exemplo, que você está usando algum cloud provider, você acaba tendo a desvantagem da latência ser grande. Então, você vai sofrer um pouco ali, querendo ou não. Isso vai aumentar o tempo de resposta ali da sua API. Então, tente trazer o mais próximo ali, tanto sua aplicação como o banco de dados ou Redis ficarem mais próximo ali, em questão geográfica mesmo. Isso vai reduzir a latência. Então, pessoal, creio que era isso. Eu queria apresentar essa ideia de blacklist. Eu não via muito o pessoal falando disso. Se achar, provavelmente vai ser muito conteúdo em inglês. Algumas pessoas comentando, eu já pesquisei, mas assim, não o código completo. O link do código eu vou deixar na descrição. Ele está no GitHub. Eu vou pôr o link para vocês olharem, analisarem e usarem como base. Espero ter ajudado com essa ideia de como fazer uma blacklist e o porquê do Redis, e também explicar o porquê, quais as desvantagens se tentar usar uma solução, fazer a blacklist no seu banco de dados ou usar a própria memória ali da máquina. E também funcionaria, mas assim como eu expliquei, tem desvantagens. Então é isso, pessoal.